Amados irmãos e irmãs, neste momento nós daremos início à nossa reunião dessa noite. Com muita alegria e satisfação, eu apresento a todos os presentes as minhas cordiais saudações. Amados, faço isso em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Também transmito aos senhores os meus cumprimentos com a paz do nosso Senhor Jesus. Juntamente com essa saudação, esses cumprimentos, o meu sincero desejo de que as bênçãos do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja presente no seu viver. Que a companhia, a proteção da Virgem Maria Santíssima, da Santa e Querida Vó Rosa, o Consolador e do Profeta Santo Irmão Aldo esteja presente no seu viver. Amados, uma vez que as bênçãos desses santos gloriosos se encontrem presentes no seu viver, o Senhor, a Senhora, você jovem, gozará de uma paz, de bênçãos, de uma felicidade sem igual, pois estarão pertencendo ao reino dos céus e possuindo dos seus santos e anjos bênçãos para o seu viver. Estendo essa mesma saudação aos nossos queridos e amigos irmãos internautas que nos acompanham a partir desse momento. Com essas palavras, amados, eu encerro minha saudação e convido toda a igreja que está sentada a se posicionar em pé. Nós vamos fazer uma oração, rogar ao reino dos céus a direção e inspiração para esta reunião. Eleve as suas mãos aos céus, curva as suas cabeças, feche os seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai Celestial, nesse momento de louvor e adoração, damos graças ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, a Jesus, Seu Filho amado, nosso Mestre e Salvador, a Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe e Rainha dos Céus, a Santa e Querida Vó Rosa, o Consolador de Sua promessa, Jesus bendito, e ao nosso Santo e Querido Irmão Aldo. Jesus bendito, aqui está o povo apostólico, a família apostólica reunida em Teu nome. Se estamos aqui hoje, Jesus bendito, é graças ao Teu sacrifício, é graças à misericórdia do nosso Deus, que enviou o Senhor aqui na terra, para morrer, para que nós pudéssemos viver, nos mostrar o caminho a seguir, nos ensinar como fazer a vontade do nosso Deus. E é com esse objetivo que nós nos encontramos aqui reunidos neste momento, com o objetivo de aprender sobre o reino dos céus, bem como louvar e exaltar o nosso Deus, ao Senhor Jesus, a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, somos reconhecidos que precisamos da inspiração do reino dos céus. Reconhecemos que necessitamos da orientação da Senhora Vó Bendita e do Senhor Santo Irmão Aldo para todos os atos desta reunião. É por isso que, como servo da Senhora, eu rogo que designe dos céus esses santos poderosos que a Senhora tem o poder de comandar para participar conosco desta reunião. Abençoar todos os atos da mesma e conceder aos teus filhos que aqui se encontram presentes bênçãos maravilhosas, preenchendo o vazio que eles têm dentro de si, porque eles vieram, deixaram seus lares e vieram com um objetivo de buscar e de receber. E assim sendo, que a Senhora, ao término desta reunião, a Senhora encaminhe ele para os seus lares, contentes com a sua fé restaurada, com esse vazio preenchido com as bênçãos da Senhora e do Senhor Santo Irmão Aldo. Com a certeza que as providências necessárias serão tomadas para esta reunião, declaro a mesma iniciada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, é muito bom estarmos na presença de Deus, na casa de oração, como nosso Senhor Jesus disse. E amados, uma vez estando na presença de Deus, de todos os santos e anjos da glória celestial, sabemos que a reverência, o respeito, a atenção é de suma importância, para que o nosso Deus e seus santos se alegrem com o nosso proceder na presença deles. Nessa oportunidade, especialmente, porque temos uma consagração de criança, na qual os responsáveis irão apresentar diante de Deus. E assim sendo, eu convido os responsáveis para vir até o altar, trazendo consigo a criancinha Maria Borges dos Santos, para assim apresentar ao nosso Deus. Amados irmãos, esse é um momento que ficará gravado na memória tanto dos pais
dos responsáveis, quanto em nossa memória. Pois será apresentado ao nosso Deus um Espírito puro, um anjinho da glória celestial. E essa apresentação a Deus tem como objetivo separar do mundo. E essa criança, esse Espírito, não viverá para o mundo, mas viverá inteiramente para o reino dos céus. Amados, a palavra é direcionada especialmente aos responsáveis por esta criança. Sabemos que, como eu disse, esse momento é o momento onde os senhores estarão separando essa criança do mundo. E separar do mundo significa que ela deverá viver segundo a vontade de Deus. E sabemos que, como responsáveis, os ensinamentos, os conselhos e o mais importante, o exemplo, deve partir dos senhores. Porque o nosso Deus, Ele entrega em vossas mãos um Espírito perfeito, puro. E Ele quer esse Espírito puro e perfeito lá na glória celestial. Então, Ele dá a vocês essa responsabilidade maravilhosa. Uma confiança extraordinária que Deus está tendo com vocês, de enviar um Espírito dEle, puro e santo, para estar sob total responsabilidade dos senhores. E, amados irmãos, o exemplo, os ensinamentos, vêm de berço. Pois diz um provérbio: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Aí está a prova de que, se os senhores ensinarem, corrigirem esta criança, quando ela estiver jovem ou na fase adulta, ela lembrará dos conselhos, lembrará dos ensinamentos. E a primeira coisa que os irmãos responsáveis devem fazer é ensinar a criança a temer a Deus, a se submeter a Deus e às suas vontades, os seus ensinamentos. Mais especificamente, a disciplina de nossa igreja, porque é isso que faz a diferença. E, amados, se muitas das vezes a mãe, a responsável ou o responsável não tiver um bom exemplo, não tiver um bom proceder na frente desta criança, quando chegar o momento de corrigir e de falar: olha, não pode fazer assim porque isso entristece a Deus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a criança vai ter toda a liberdade, e eu diria até o total direito, de falar aos senhores as seguintes palavras: mas você, o Senhor, fala para mim não fazer isso, que eu não posso, mas o Senhor faz, a senhora faz. Isso em relação à disciplina. Muitas das vezes a pessoa responsável, a irmã responsável, vai corrigir a criança: minha filha não pode usar essa saia porque está fora da disciplina. Mas se a mãe, se a responsável usa, ficará difícil, porque a criança ela vai aprender. Tudo que os irmãos fizerem diante dos olhos dela, ela vai aprender. E consequentemente, mais adiante, ela colocará em prática. Então, assim como os irmãos têm a responsabilidade de criar e educar para Deus, como farão esse voto, o sofrimento da criança no pecado, por falta de exemplo de correção e de ensinamento dos senhores, será de total responsabilidade dos senhores também. Porque o nosso Deus, Ele confia. A Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, elas confiam no potencial de vocês. Por isso concederam esta oportunidade, esta bênção. Mas
a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria também cobram. Então, se mais adiante a criança vier a se desviar desse caminho, por falta de ensinamento e de correção e principalmente de exemplo, os responsáveis serão os senhores. Se ela sofrer, os senhores sofrerão juntos. Então, é um momento de muita responsabilidade, que tanto a igreja, os irmãos, quanto o reino dos céus estão observando neste momento, esse voto que farão, de separar esta criança, pois a consagração é isso, é separar do mundo e apresentar para Deus. E para viver para Deus não é fácil, não é fácil. Mas os irmãos assumiram essa responsabilidade e deverão cumprir, porque é isso que Deus espera dos senhores. Às vezes precisarão de sabedoria. Nós temos a fonte, a Virgem Maria, a mãe responsável tem a fonte, a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa. Muitas das vezes o pai vai precisar de sabedoria, pede ao irmão Aldo, pede a Santa Vó Rosa, para criarem esta criança no temor do Senhor para Deus, não para o mundo. E assim sendo, amados, a mensagem está direcionada aos senhores. A responsabilidade está em vossas mãos. Peçam a ajuda do reino dos céus para cumprir fielmente este voto que farão aqui nesta oportunidade. Eu convido toda a igreja que está sentada a se colocar em pé. Passaremos então para o ato da consagração. Amados irmãos, iremos neste momento fazermos a oração, rogando ao nosso Deus para que Ele escreva no livro da vida o nome desta criancinha, Maria Borges dos Santos. Toda a igreja em reverência, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai Celestial, aqui está perante ao altar de tua igreja uma criança, um anjinho do Senhor, um espírito puro e santo que o Senhor coloca nesse corpo pequenino. Deus Pai, esse espírito é seu e o Senhor o quer de volta no reino dos céus. Porém, ela precisa passar por uma experiência aqui na face da terra. Precisa viver e precisa, acima de tudo, de bons ensinamentos, para que ela possa crescer e viver no temor do Senhor segundo a tua vontade. Aos pais, aos responsáveis, que o Senhor conceda a eles a sabedoria necessária, juntamente com Jesus e a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, que são nossas mães e rainhas dos céus, que têm toda a sabedoria, todo o poder para conceder aos responsáveis a capacidade de educar esta criancinha, esse anjinho, para a glória celestial. E assim sendo, ó Deus, peço ao Senhor que escreva no livro da vida este nome, Maria Borges dos Santos, e a aceite no teu reino como parte integrante da glória celestial. Que ela possa viver aqui na face da terra, segundo as tuas ordens, segundo os teus ensinamentos. E assim sendo, nós te agradecemos por essa oportunidade de apresentar esta criança ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao santo e querido irmão Aldo. E assim sendo, declaro consagrada esta criança. Amém. Cantaremos agora todos juntos o hino de número 91 de nosso inário, propício para esta oportunidade de consagração. Jesus, dedicamos a ti, livra do mal,
e no bem a conduz para a glória de Deus. Guarda, Senhor, Santa Voz Rosa, proteja com seu amor. Amém. Amados, diante de toda a igreja e diante do reino dos céus, está consagrada a nossa irmã Maria Borges dos Santos. A igreja pode se assentar.
Que ninguém pode negar. O aprovado ao céu irá, e condenado o ímpio ficará. Santa Vó Rosa é o seu nome, poderosa igual a Jesus, unido a eles no mesmo amor, a juntar neste rebanho os escolhidos do Senhor. É a grande verdade que ninguém pode negar. O aprovado ao céu irá, e condenado o ímpio ficará. Santa Vó Rosa é o seu nome, poderosa igual a Jesus, unido a eles no mesmo amor, a juntar neste rebanho os escolhidos do Senhor. E serão arrebatados para o céu com toda glória.
Amém. Prezados, eu agradeço ao coral pelas apresentações até este momento. Quero convidar toda a igreja para juntos ouvirmos a leitura da mensagem que se constitui em um apelo de contribuição. Assim nos diz a mensagem: promover a glória e o crescimento da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica nasceu dos céus, ela veio de Jesus nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus aqui na terra, através de sua poderosa doutrina e do seu poder e a glória de termos o Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, que concedeu ao Santo Irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor para guiar todos os que aceitarem a palavra de nossa igreja, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao apóstolo São João: no fulgor, na luz poderosa da majestade divina, e a sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, a igreja, serão trazidos as glórias e os tesouros das nações, e nela, na igreja, não entrará nada de impuro e nada de maldade, e nem mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida, que é a doutrina de Jesus e do Consolador. Essas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao Santo Pastor Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, pois foi entregue por nosso Deus, o Pai, a esses santos, a missão de governar a nossa igreja e o seu povo. Entretanto, eles sozinhos não poderão cumprir esta missão na terra. E é por isso que o Santo Irmão Aldo, quando esteve aqui na terra, fez tantos apelos ao povo apostólico. E atualmente nós da direção da igreja também fazemos ao povo apostólico esses apelos para contribuírem com suas ofertas e dízimos, com muito amor, com mais dedicação e esforço, mas também na total obediência à prática dos ensinos doutrinários e disciplinares, e também aos conselhos que nos deixou o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos mostrou a missão gloriosa de nossa Santa Igreja Apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforço temos que fazer. Por isso, renovamos o pedido que o Santo Irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós. Façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um dos que pertencem à nossa igreja. Pois este poder está sobre a sua vida, seu lar, sobre seu trabalho e sobre tudo que lhes pertence. Não fiquem presos ao dinheiro e às riquezas desta terra. Cumpra sua missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, e ajudem sua igreja para que ela possa cumprir sua missão nesta terra, que foi confiado por Deus, por Jesus, pelo Consolador, por nosso Santo Irmão Aldo e por nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta confiança de que os irmãos saberão reconhecer o valor desta igreja e irão nos ajudar, nós da direção da igreja agradecemos a todos e enviamos o nosso abraço fraternal. Que todos tenham muita paz, felicidade e prosperidade em sua vida material e espiritual. Amados irmãos, aqui está lançado aos nossos corações esse apelo de contribuição. Meus queridos, todos nós apostólicos somos reconhecemos, sabemos da responsabilidade que nós recebemos do reino dos céus, do nosso Deus. E assim sendo, amados, essa responsabilidade que recebemos de Deus, ela precisa ser cumprida. Pois se Deus confiou a nós é porque Ele confia na nossa pessoa. Ele confia no seu amor, na sua gratidão, no seu reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito em vossas vidas. E meus queridos, nesta igreja nós somos muito felizes, somos abençoados, somos prósperos. Só não assim é aqueles que não procuram merecer de Deus bênçãos e facilidades para assim alcançarem essas bênçãos. Mas aqueles que alcançaram diante de Deus mérito para essa felicidade, para essas bênçãos, são felizes. E aí eu pergunto a toda a igreja: se nós somos felizes, se nós possuímos todas as bênçãos do reino dos céus, é justo queremos a felicidade, essas bênçãos só para nós? Só para quem nós definimos como
parte importante de nossas vidas, ou seja, nossa família, nossos amigos. É justo isso? Amados, eu digo que não. Pois se nós quisermos essa felicidade, essas bênçãos, esta paz só para nós estaremos sendo egoístas. E isso não foi ensinado por Deus, nem por Jesus, nem pela Santa Vó Rosa e nem pelo Santo Irmão Aldo. E como Igreja de Deus, como filhos do Consolador e do Santo Irmão Aldo, nós precisamos ajudar o reino dos céus a salvar almas para a glória celestial. Isto é, ajudar o nosso Deus. Vamos parar um pouquinho e vamos observar a situação que se encontra o mundo atual, a humanidade. Amados, muitos sofrem, muitos estão acorrentados pelo poder das trevas, presos em um sofrimento que não há comparação. E tudo isso por quê? Porque automaticamente os seus pecados, a sua vida, ela impede do nosso Deus abençoar essas pessoas. Impede de Jesus manifestar o seu poder na vida dessas criaturas. Irmãos, tudo isso tem um porquê. Porque muitas das vezes essas pessoas, elas não têm ensinamentos. Algumas até conhecem as vontades de Deus, mas outras não. Outras não ouviram falar da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, do poder de libertar que essa santa e esses santos possuem. E assim sendo, é nosso dever como igreja, porque a igreja somos nós, não essas paredes, somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, todos nós. Então é dever da igreja, é missão da igreja apostólica, é objetivo da igreja apostólica, levar o alento a essas pessoas, levar a paz a essas pessoas, é conceder a elas uma oportunidade de arrependimento, de conversão e consequentemente uma oportunidade de salvação. É a missão da igreja. Assim como os apostólicos que vieram antes de nós contribuíram, e graças primeiramente a Deus e segundo ao esforço e a demonstração de amor deles, nós aqui estamos. Muitas das vezes viemos para a igreja através de uma mensagem que ouvimos no programa Hora Milagrosa, e esse programa é mantido graças às suas contribuições, ou através de uma reunião online. Amados, algo também fruto da sua contribuição. Então a nossa responsabilidade, o nosso dever, o nosso objetivo aqui é glorioso, porque é Deus que dá a nós essa responsabilidade. Recebemos dele. Para nós não é motivo de tristeza ou de obrigação, mas é de privilégio, é de alegria. Porque Deus, ele não dá uma responsabilidade para qualquer pessoa, mas ele deu a este povo, ele deu à igreja apostólica. Então não vamos desapontar o reino dos céus, vamos ajudar o nosso Deus a salvar almas. Nosso objetivo aqui não é espalhar, é juntar, é acolher o maior número de almas possíveis para a glória celestial. Creio que os irmãos entendem a necessidade de vossas contribuições e assim sendo irão contribuir para o crescimento desta igreja, para ajudar outras almas a se agregarem a esse rebanho. E o meu desejo é que Deus e todos os santos da glória celestial abençoe a vida de cada um dos senhores, proporcionando muita paz, muita prosperidade na sua vida material e o entendimento de compreender que precisamos ajudar o reino dos céus. Encerro o meu apelo de contribuição com essas palavras e convido todos os presentes a curvarem suas cabeças. Eu irei fazer uma breve oração, rogando a consagração de vossas ofertas. Santa e querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu direcionei aos teus filhos esta mensagem, esse apelo de contribuição, falando a respeito desta responsabilidade, desse dever, desse objetivo que a igreja apostólica possui. E nós somos a igreja apostólica. A Senhora concedeu a nós essa responsabilidade. E assim sendo, Vó Bendita, nós queremos de todo o nosso coração, de todo o nosso esforço, ajudar a Senhora, cumprir os planos de Deus, fazer cumprir a palavra do hino do nosso cenário quando diz que o mundo inteiro há de conhecer o teu poder, Santa Vó Rosa. E isso depende de nós, apostólico, depende do nosso amor, da nossa ajuda, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. E é com esse amor, com esse reconhecimento que nós iremos te ajudar nesta oportunidade, contribuindo para o crescimento de nossa igreja apostólica, para alcançarmos almas sofredoras e concedermos a ela uma oportunidade de ser participante desse reino, desta igreja apostólica, desse rebanho do Senhor aqui na face da terra, e um dia habitar a glória celestial. Vó Bendita, abençoa a vida dos teus filhos, seus empreendimentos, para que eles possuam na sua vida uma facilidade maior
para que assim sendo eles possam ser prósperos na sua vida material e que eles entendam a necessidade de te ajudar, de ajudar o reino dos céus, que em sua mesa nunca venha faltar o pão de cada dia, mas que eles gozem de muita paz, de muita alegria e de muita prosperidade na sua vida material. Peço ainda a consagração de vossas ofertas para a expansão e manutenção do teu reino, a Igreja Apostólica aqui na face da terra, e dou as mesmas consagradas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho também em minhas mãos um depoimento de fé. Nosso irmão Jaime Ribeiro de Souza, da congregação de Palmas, estado do Tocantins, assim testemunhou em sua carta de 11/11/2011. Estávamos viajando com destino a Anápolis e quando retornávamos, sofremos um acidente na rodovia. Próximo a uma curva veio um veículo no sentido contrário, com farol em luz alta. Eu perdi o controle do meu veículo e passei direto na curva. Meu carro capotou por 2 vezes e bateu em uma árvore, ficando totalmente destruído. Nós clamamos numa só voz pelo poderoso nome da Santa Vó Rosa e fomos todos livres da morte, inclusive meu filhinho de apenas 1 mês e 18 dias de vida. Contamos com a vitória de não termos nenhum tipo de ferimento. Somos muitíssimos gratos em termos o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa em nossa companhia, pois foi motivo de grande admiração para todos os que ali passavam no momento do acidente. Por esse grande milagre em nossas vidas, prestamos nossos votos de agradecimento a esses santos poderosos. Residimos em Palmas, Tocantins. Assinado o depoimento de fé, Jaira Soares Souza, Jaime Júnior Silva Ribeiro, Jaime Ribeiro de Souza e Maria Antônia Silva de Souza. Amados, aqui está a prova do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo na vida daqueles que alcançaram o mérito de participarem das bênçãos gloriosas desses santos. Em prosseguimento à nossa reunião, nós ouviremos agora uma apresentação a cargo da orquestra, apresentando o hino intitulado Se Tu Queres Ser Obreiro.
bênçãos para o meu lar e para a minha igreja. E muito feliz saio cantando para trabalhar. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando. Eu quero estar. A Santa Rosa que vem do céu para me guardar. E quando a noite vem chegando, se finda o dia de constante labutar. Para o meu lar eu vou regressando pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor a Santa Avó Rosa eu vou orar, lhe agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre
bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, viva a cantar. Sempre alegre, sempre feliz, viva a cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando, eu quero estar. Amém. Prezados, neste momento nós passaremos para a parte da mensagem. E por que não dizer a parte da alimentação espiritual? Pois é através da mensagem que nós alimentamos o nosso conhecimento e através da prática do que é ensinado nas mensagens que nós alimentamos a nossa fé, alimentamos o nosso espírito. Amados, assim nos diz a mensagem, o primeiro amor. O primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida. Como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor, por excelência, o nosso Santo Irmão Aldo, para seguir esse caminho, que é a Igreja Apostólica e sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrito no Evangelho de São Mateus, onde consta: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo próprio gozo, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Esse exemplo de Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com muito amor e fé as mensagens e o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiro, corista ou músico com alegria em seu coração, sendo ácido às reuniões. Entretanto, esse amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Avó Rosa, que conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso Divino Mestre e nossa Igreja Apostólica. Deu sua vida pela própria igreja. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo. Dedicou um profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição e injustiça, ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor de quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa para vir participar desse chamado tão glorioso, pois era o chamado de Deus, o Pai de seu amado Filho Jesus. Irmãos e irmãs, já pararam para pensar o que seria de nossa igreja e da vida de cada um de nós apostólicos se a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Nós estaríamos perdidos nesse mundo e o plano de Deus e de Jesus
teria falhado. Mas bendita a hora em que esses santos aceitaram com todo o amor e a bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje são santos poderosos, com a missão importante de tomar conta dessa igreja apostólica, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeita, que tem o poder de transformar vidas e levar almas para o reino dos céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor. Faltam as reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério. Seja ele de obreiro, pastor, regente, músico ou corista. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja Apostólica lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do nosso Senhor Jesus, descrita no livro do Apocalipse por São João, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do batismo. Diz então o nosso Senhor Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Lembrem-se das palavras do nosso Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial. E isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escalas de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma, de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente de nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo a disciplina de nossa igreja, que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra nesta igreja viesse aceitar. Voltem ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração e a sua vida espiritual. Façam um exame de consciência e, se não estiverem conforme Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a esses santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina esse mundo pecador. Amados irmãos, aqui está essa mensagem falando a respeito do primeiro amor. Meus queridos, falar do primeiro amor, nós precisamos primeiramente termos uma referência, alguém que já provou esse primeiro amor e que nunca abandonou.
E amados, não há referência maior e melhor do que o nosso Deus, o próprio Deus. Porque além dele ser referência, ele dá um mandamento que devemos amar ele sobre todas as coisas. E meus queridos, falar do primeiro amor é falar de Deus. Porque ele provou esse primeiro amor. Como ele provou? Da mesma forma que ele amou as gerações passadas, esse amor perdura até hoje. Da mesma forma que ele amou aquelas pessoas daqueles séculos, ele continua amando até hoje. O amor dele não esfriou de maneira nenhuma. Mesmo a humanidade, as criaturas, matando seu próprio filho, o amor dele não esfriou. E ele jamais deixou de nos amar. Amados, ele é a prova desse primeiro amor. Mas falar de primeiro amor em relação a nós, aí nós não podemos mencionar Deus nessa parte. Como assim, pastor? Não podemos mencionar Deus nessa parte? Amados, não podemos, porque abandonar o primeiro amor não é Deus que faz isso. Somos nós que fazemos isso. Ele nunca abandonou, mas nós abandonamos. Não todos, mas a maioria. Amados, e não é difícil perceber quando nós estamos abandonando o nosso primeiro amor. Não é difícil. A primeira prova está quando a pessoa começa a desobedecer uma coisa: disciplina. Essa é a primeira prova de que a pessoa abandonou o primeiro amor. Quando a pessoa começa a achar a desobediência aos preceitos doutrinários e disciplinares da igreja, que são ensinamentos de Deus, quando a pessoa começa a achar isso natural, a desobediência natural, ela abandonou o primeiro amor. E quando ela desobedece, ela abandonou o primeiro amor. E meus queridos, nós fazemos isto em uma facilidade tão grande, parece que é automático, que nós nem percebemos. Alguns percebem, outros não. Mas todos os dias nós percebemos isto. Muitas das vezes nós vemos algo que nós sabemos que não agrada a Deus. Que antes, quando nós viemos para esta igreja, lá no início, quando você estava no mundo sofrendo, e aí Deus, Ele te chama, Ele pega você lá do mundo, das amarras do pecado, e te traz para o reino dEle, e te concede bênçãos, e aí Ele te dá os ensinamentos, as suas vontades. Amados, antes, quando você ouvia os ensinamentos de Deus, as suas correções, você dizia amém. Hoje não, hoje é diferente. Você mudou, e você nem percebeu, mas você mudou. Não para o bem, não uma mudança boa, mas uma mudança totalmente errada e que entristece o nosso Deus. Antes você ouvia e dizia amém. Hoje você ouve, entra aqui e sai por esse lado. Hoje você ouve e não concorda mais. Isso é o quê? É desobediência? Sim, mas também é esfriamento e abandonar o primeiro amor. Quando você veio para esta igreja, isso as pessoas que já foram do mundo, que já sofreram. Quando você veio para esta igreja e você pediu para servir em um ministério de obreiro, você chegava cedo. Você caminhava 10, 20 quilômetros se fosse necessário para estar aqui no horário certo. E quando você fez o pedido para fazer o teste para pastor, que você fez o teste e passou, muitos ligaram aqui no setor de escala para perguntar se não tinha uma escala disponível para ele. E hoje, você pega a escala, você olha, é na minha congregação. Nossa, mas eu já preguei aqui hoje, já preguei final de semana. Amados, e aí não quer mais pregar, porque já pregou.
semana passada ou mês passado. Isso é o quê? É abandonar o primeiro amor. O primeiro amor que Deus demonstrou para conosco. E outra coisa, a convivência no pecado, a convivência com o erro é um fator que contribui para esse abandono do primeiro amor. Como assim? A convivência com o pecado e com o erro. Muitas das vezes você não pratica propriamente o erro ou o pecado, mas você convive com uma pessoa que vive no pecado. E muitas das vezes essa pessoa ela consegue te influenciar. E aos poucos você começa a se esquecer do princípio, de tudo aquilo que você sabia. E aí você já não dá tanta importância mais. Muitas das vezes um convite para ir em um lugar que você sabe que não pode. Antes, se alguém convidasse, você falaria o quê? Eu não vou porque isso entristece a Deus, eu não posso. Lá não convém para um apostólico, para a minha pessoa estar lá. Hoje não. Hoje a sua amiga te convida para ir em um lugar, você aceita ir, porque é sua amiga. Hoje o teu amigo te convida para ir em algum lugar, para um show ou para outra coisa, você vai, você aceita. Ou seja, o primeiro amor que você tinha, que você acatava o que o reino dos céus transmitia a você, hoje não. Hoje você não dá mais tanto valor. É semelhante uma fogueira, que aos poucos você vai tirando uma brasa. Você tira uma, tira duas e vai, e assim por diante. Chega um momento que essa fogueira ela vai se apagar, porque não tem mais nenhuma. Assim se dá o esfriamento do amor, o abandono do primeiro amor. É aos poucos, não é de vez, é aos poucos. Quando você começa a achar os ensinamentos muito pesados, quando você começa a chegar no coral, no ensaio atrasado. Irmãos, tem uma coisa que nós devemos ficar muito atentos, é com as distrações. As distrações contribuem também para o abandono desse primeiro amor. O seu trabalho é de onde você tira o seu sustento, mas ele também pode contribuir para o seu esfriamento, para o abandono do seu primeiro amor. Como assim? Amados, nós já nos deparamos diversas vezes com regentes, com obreiros, que antes eles chegavam no horário. Eles trabalhavam, mas quando chegava aquele momento da reunião, eles abandonavam o trabalho e se dirigiam para a igreja. Hoje não. Hoje nós ouvimos alguém falar, nossa, hoje eu cheguei atrasado, trabalhei até mais tarde, nem lembrei que a reunião começava mais cedo, ou que o ensaio começava mais cedo. Não é uma distração? É uma distração. O faraó, certa vez, ele aumentou a carga horária dos hebreus. Para quê? Como uma forma de distração, para que eles trabalhassem mais e se esquecessem de adorar a Deus. Algo que eles faziam todos os dias, mas ele aumentou com esse intuito. E assim também acontece. É importante, sim, amados, mas nós devemos lembrar que o reino dos céus é o nosso foco. E é Ele que deve estar em primeiro lugar. Mas se eu sair mais cedo, o meu chefe vai me demitir. Amados, não. A Santa Vó Rosa, ela tem um poder extraordinário de tocar no coração do seu chefe. Mas eu peguei essa escala, não dá para cumprir, porque eu tenho que pescar, eu marquei com o meu amigo de ir no aniversário, de fazer um churrasco. Amados, isso é o quê? É amor para com a obra do reino dos céus? Não, é esquecimento. É valorizar o seu gozo próprio e desvalorizar as coisas de Deus. Nessa passagem aqui do boletim, nesses ensinamentos de Jesus, ele é muito claro, quando ele diz que ele tem algo contra você, que abandonou o teu primeiro amor. E ele fala assim, lembra de onde caístes, ou seja, antes você estava lá no topo, você servia, você era pontual, você chegava no ensaio,
se você visse seu irmão conversando ou mexendo no celular, você não ia acompanhar, porque você sabia o que devia fazer. Antes, você pegava a escala, você se sacrificava, mas você cumpria. Antes, você ouvia correções, você dizia amém. Ou seja, você estava lá no topo, e aí você caiu, e está aqui hoje. Vem na igreja o dia que dá vontade, tá frio, não vou hoje na igreja não. Lá no coral, eu vou sair do coral, porque lá no coral tem um irmão, que eu e ele nós não combinamos, eu vou sair. Eu vou parar de cantar, porque lá na igreja, eu não sou valorizado. Eu toco, eu canto, eu rejo, mas o regente ele não me valoriza. Primeiramente, você está cantando para Deus ou para o regente? Você está tocando para o regente ou para Deus? E amados, isso é abandonar o primeiro amor. Aquele amor que você chegava, perguntava para o regente, tem vaga para mim cantar um solo? Eu posso reger esse hino? Eu queria reger esse hino. Hoje não. Ou seja, você mudou, você caiu. E aí Jesus disse, lembra-te de onde caístes. Lembra, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele dá uma oportunidade para voltar. E é preciso voltar. Mas aí, ele não obriga ninguém. Ele fala, se não se arrepender, aí eu serei obrigado vir a ti e mover de dentro de ti o teu candeeiro, isto é, a tua luz, a tua unção. E aí, irmãos, é o que tem acontecido. Solistas que cantavam tão bonito, que cantavam com amor, não para se aparecer, cantavam com amor. E a gente percebia, e a gente percebe quando é com amor. Chegava a arrepiar. Pastores que subiam num púlpito e davam uma mensagem tão maravilhosa, porque era com amor. Hoje já não consegue mais fazer isso. Às vezes o regente tinha uma facilidade extraordinária de lidar com os irmãos, sem precisar ficar discutindo com um corista ou com um músico. Por quê? Porque possuía dentro de si esse candeeiro, esta luz, esta unção. Porque Deus dá. Aos que praticam, Ele dá. E aí quando Ele retira, é o que nós temos presenciado. Compositores que escreviam hinos maravilhosos, hoje não conseguem mais. Solistas que cantavam tão bem, ignoraram a disciplina, perderam a unção, perderam a proteção, perderam a inspiração. E aí vão cantar por conta própria. Às vezes erra. Às vezes o regente erra. Por quê? Porque Deus ele já retirou, Jesus já retirou. Porque a pessoa não valorizou. E ela por conta própria abandonou esse primeiro amor. E Deus não deixa. Ele não deixa de dar a unção, a inspiração, a sabedoria para aquele que valoriza, para dar para aquela pessoa que não está nem aí. Irmãos, Ele é muito justo, mas Ele nos dá essa oportunidade. Aqui na parte da mensagem diz que o reino dos céus é como o tesouro escondido que o homem vem e acha. Nós estávamos lá no mundo, nas trevas, na escuridão, aí nós encontramos a luz. Aí Deus ele vai e nos abençoa de uma maneira tão maravilhosa, nos concede tudo o que nós precisamos, e aí a nossa ingratidão é maior ainda, e aí nós desvalorizamos e não agradecemos tudo isso. É por isso que Ele vem e diz, lembra-te, amados, é quase que Jesus implorando para nós, eu fiz isso por você, eu te trouxe do mundo, do sofrimento, eu te dei paz, e hoje você jogou tudo isso fora. Lembra de tudo isso e volta a praticar para que eu possa te abençoar, para que eu possa te proteger, para que eu possa te inspirar. Amados, é isso. É isso que nós devemos fazer. Se você não abandonou, ótimo, que bênção. Mas se você já percebe que nós percebemos quando estamos abandonando, é tempo de salvação. É tempo de nos arrependermos e voltarmos a este primeiro amor. É tempo de nós abandonarmos tudo aquilo que não nos acrescenta nada e nos apegarmos
a esse tesouro, assim como aquele homem fez. Foi e vendeu tudo, desfez de tudo que possuía, para adquirir somente aquele tesouro, o reino dos céus. Amados, deixe essas palavras em seus corações, que a Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo abençoe grandemente a vida de cada um dos senhores. Para encerrar a mensagem e resumir tudo o que eu falei, nós ouviremos pelo coral o primeiro amor. Chegou o momento de ficar mais atento, pois o mundo está mal. O amor desigual. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso neste mundo abalado, cheio de tanto pecado, é preciso vigiar para o coração não se encher de ilusão e o mal não acompanhar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, precisamos lutar
Jesus, o nosso Salvador. O céu nos espera e com lealdade precisamos cooperar, vivendo em santidade, amor e sinceridade e na verdade sempre andar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, devemos nos consagrar para um dia Jesus e a Santa Rosa vir nos buscar. Amém. Prezados irmãos e irmãs, chegamos ao término de nossa reunião desta noite. Agradecidos ao Reino dos Céus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos e unidos, aprendendo mais a respeito desse sentimento tão importante que é o amor. Resumo da mensagem: você pratica o primeiro amor quando você se converte
A partir do momento que você se converte e é batizado com o Espírito Santo, e é batizado nas águas, e daquele dia em diante, morre para o mundo e vive para Deus, amados, e aí inicia o primeiro amor. E ele encerra, você abandona ele, quando você chega naquele ponto que desvaloriza e despreza o que a igreja ensina. Aí você abandonou o primeiro amor. Vamos voltar a esse primeiro amor e vamos para o reino dos céus juntos. Todos em pé, por gentileza, vamos orar para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, é gratos ao Senhor, ó Deus, que nós estamos aqui nesse momento, com o nosso pensamento voltado a Ti, Pai Celestial. Felizes pela oportunidade concedida a nós de estarmos aqui unidos e reunidos em Tua presença, na presença do Divino Espírito Santo, do Teu Filho Jesus, participando de uma reunião tão bela e aprendendo mais a respeito desse sentimento que sempre esteve e sempre está e estará contigo para sempre, que é o sentimento do amor. Pois o Senhor é a prova disso tudo. E assim sendo, o Senhor quer que nós também pratiquemos esse amor, que nós nunca nos afastemos dele, porque é esse amor, ó Deus, que nos levará para o reino dos céus, para o Teu reino, para a Tua glória. E assim sendo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, concede a esses Teus filhos que aqui se encontram reunidos essa oportunidade. Se porventura algum deles já abandonou esse primeiro amor, concede a eles a oportunidade de voltarem. Pois sem esse amor, sem a prática desse primeiro amor, não poderão entrar no reino dos céus, pois é necessário. Jesus bendito, Virgem Maria, fortalece os Teus filhos, dá sabedoria a eles, entendimento, forças, sabedoria para eles entenderem e perceberem o pecado sem precisar participar do mesmo. Porque se eles participarem, estarão automaticamente se afastando desse amor, estarão se afastando, estarão contaminando seu espírito, mas que eles percebam sem praticar, e que eles sejam sábios o suficiente para ignorarem os chamados do poder das trevas, as coisas que ele oferece ao Filho de Deus, à Filha de Deus, para corromper o seu espírito, a sua fé, os laços que ele arma, as armadilhas que ele coloca, para que um apostólico ou uma apostólica venha cair nessa armadilha e abandone esse primeiro amor. Abandone o amor a Deus, porque abandonar o primeiro amor é estar abandonando o Senhor Deus, porque não estaremos cumprindo o mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós não queremos agir assim. É por isso que eu peço a forças para todo o Teu povo, a esses que vieram até esse altar de graça e depositaram seus nomes nessa caixinha de pedido de oração. Vó bendita, Virgem Maria, Santo Irmão Aldo, eu admiro a fé que eles têm no poder da Senhora, pois se eles vieram até aqui e colocaram seus nomes, ou nomes de parentes, de amigos, de vizinho, dos seus familiares, é porque eles confiam na Senhora, no poder que a Senhora possui. E não só confiam, como eles precisam de bênçãos, até mesmo de milagres, de curas, e eles vieram aqui rogar isso à Senhora. Santa Avó Rosa, às vezes as mães que escrevem o nome daquela filha que, por falta de vigilância, foi aos poucos esfriando na fé, no amor, e hoje já não está mais em nosso meio. E às vezes vive lá no mundo, achando que é feliz, pensando que lá há alegria, há felicidade, mas não há. E se pensam que há, porque o inimigo já afetou o pensamento, e eles estão pensando que há felicidade, mas não há. Nós sabemos disso, a felicidade está aqui nesta igreja, no rebanho do Santo Irmão Aldo. Às vezes os pais pedindo em favor dos filhos. Santa Avó Rosa, a Senhora conhece todas as necessidades, e eu entrego em Tuas mãos, se for da vontade do nosso Pai abençoá-los, e se for da justiça dele, e se eles tiverem o mérito, é claro, de receber, e que a Senhora rogue ao nosso Deus, se necessário, misericórdia, para eles alcançarem aquilo que eles precisam para a sua felicidade. Ao término desta reunião, todos irão se dirigir aos seus lares. Vó bendita, livra-os de todo mal, concede a todos um bom regresso e uma boa noite de descanso. Que eles possuam essa fé viva no seu coração, esse sentimento de gratidão por tudo quanto o reino dos céus fez e continua fazendo em vosso favor. É gratos a isso que nós vivemos aqui na face da terra e queremos viver para todo sempre. Damos por encerrada essa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite.